Boa tarde, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje pela manhã estava a ler a palavra de Deus no livro de 1 João, livro muito bonito. Queria partilhar com vocês esse livro. Ele é um livro pequenino, ele tem simplesmente 5 capítulos, mas muito rico, muito rico. É um conhecimento muito rico em informação que podeis dar no estudo. Esse livro está ali na Bíblia, também a ler o livro completo de 1 João. Antes de começar a ler esse livro, esse vídeo se calhar é capaz de ficar um coisinha longo que normal, mas eu pedi para ter um coisinha de paciência para ouvir. E se a pessoa que conseguir entender direito, a pessoa voltar nesse vídeo, a pessoa voltar a ouvir. Em nome de Jesus Cristo. Em Cristo só começar uma oração antes de começar a ler esse livro de Bíblia. Em nome de Jesus Cristo. Pai Santo e Justo, em nome de Jesus, Senhor, eu vou ler a Tua palavra agora, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre mim. Vem sobre a minha mente, vem sobre o meu coração, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, ganhe vida. Entra em mim, Senhor, e me transforma. Que a Tua palavra me lava e santifica, Senhor. Que a Sua palavra, Senhor, fala comigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que a Tua palavra entre em mim, Senhor. Cria raiz e dá fruto, Senhor. Para a Tua honra e Tua glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos começar a ler. Que o livro de João, de 1 João, ele ficar depois da 2 Pedro, que o livro vem depois da 2 Pedro, ok? Esse livro ali, é naquele Evangelho de João, é o livro 1 João, é aquele livro que ficar depois da 2 Pedro, ok? Começa assim. A palavra da vida. Logo ao mesmo tempo que este subtítulo, ok? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e apalpamos com nossas mãos, com respeito ao verbo da vida. Porque a vida foi manifestada e a temos vistos. Testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, isto vos anunciamos também, para que também vós tenhais comunhão conosco. E nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Deus é luz, e esta é a mensagem que temos enviado. Esta é a mensagem que temos ouvido dele e vos anunciamos. Deus é luz e não há treva alguma nele. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, limpa-nos de todo o pecado. Se dissermos que nós não temos pecado, enganemo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentirosos. A sua palavra não está em nós. Cristo, nosso advogado. Filhinhos meus, escrevo-vos essas coisas para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. E nisso sabemos que temos conhecido, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu cheguei a conhecê-lo, e não guarda seus mandamentos, é um mentiroso, e a verdade não está nele. Mas o que guarda suas palavras, esse verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele.
Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. O novo mandamento. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tiveste desde o princípio, e este mandamento antigo é a palavra que ouviste desde o princípio. Contudo, escrevo a vós um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e a luz verdadeira já brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão ainda está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Maligno está vencido. Eu vos escrevo, filhinhos, porque vossos pecados foram perdoados por causa do seu nome. Eu vos escrevo, pais, porque tendes conhecido o que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vos tendes vencido o maligno. Eu vos escrevo, filhinhos, porque tendes conhecido o Pai. Eu vos tenho escrito, pais, porque tendes conhecido o que desde o princípio eu vos tenho escrito, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa bem com os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Advertência contra os anticristos. Filhinhos, já é a última hora, e tal como ouviste que o anticristo vem, até agora surgiram muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas saíram para que se manifestasse que não são todos dos nossos. Mas vós tende a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi como se vos ignorasseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é um mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Quanto a vós, o que ouviste desde o princípio permanece em vós. Se o que ouviste desde o princípio permanece em vós, também vós permaneceis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu vos escrevi sobre isso os que vos enganam. A unção do Espírito Santo. E quanto a vós, a unção que recebeste dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine. Mas com sua unção vos ensino todas as coisas, e é verdadeira. E não é mentira, assim também permaneceis nele, quanto ela vos ensinou. E agora, filhinhos, permaneceis nele, para que quando se manifeste, tenhamos confiança e em sua vinda não sejamos enganados por ele. Não sejamos envergonhados por ele. E sabeis que ele é justo, conheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Filhos de Deus, vedes que amor tão sublime nos deu o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveríamos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Glória a Deus. Aleluia. E todo aquele que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que comete pecado também infringe a lei, pois o pecado é infração da lei. E sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e não há pecado nele. Todo aquele que permanece nele não continuará pecando. Todo aquele que continua pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justa, como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso manifestou-se o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque
a semente de Deus permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso manifesta-se os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não é de Deus, tampouco aquele que não ama seu irmão. Amor aos irmãos, ódio ao mundo. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos estranheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama seu irmão permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Nisso temos conhecido o amor que ele deu sua vida por nós. Também nos devemos dar nossas vidas pelos irmãos. Mas aquele que tem bens deste mundo e vê seu irmão passar necessidade e fechar o coração, como pode morar o amor de Deus nele? Meus filhinhos, não amemos da palavra nem da língua, mas de fato e de verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade e asseguremos nossos corações diante dele. Pois, se nosso coração nos acusa em algo, maior que o nosso coração é Deus, e ele conhece todas as coisas. Amados, se nosso coração não nos acusa em algo, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele e recebemos, porque guardemos seu mandamento e fazemos as coisas que são agradáveis diante dele. E é seu mandamento que criemos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nós amemos uns aos outros como nos foi ordenado. E aquele que guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos foi dado. O Espírito da verdade, o Espírito do erro. Amados, não creis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, o qual tem de ouvidos, que vem e que agora já está no mundo. Filhinhos, vos procedeis de Deus e os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da vida e o espírito do erro. O espírito da verdade e o espírito do erro. Deus é amor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Nisso mostra-se o amor de Deus para conosco, quando Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Glória a Deus. Aleluia. Nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação por nossos pecados. Amados, se Deus nos amou, assim também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testificado que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós temos conhecido e crido no amor de Deus, tem para conosco. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisso aperfeiçoou-se o amor em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois, como ele é assim, somos nós nesse mundo. No amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo comporta castigo. É aquele que teme não foi aperfeiçoado no amor. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E nós temos esse mandamento da parte dele. Aquele que ama a Deus deve amar também seu irmão.
a fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que foi gerado por ele. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardemos seus mandamentos. Pois este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Filho de Deus. Aleluia. O testemunho do Espírito. Este é Jesus Cristo que veio mediante água e sangue. Não somente mediante água, mas mediante água e sangue. E o Espírito é aquele que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são as que são testemunhas no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. Se recebermos o testemunho dos homens, maior é o testemunho de Deus, porque este é o testemunho de Deus, que testifica acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá do seu Filho. E este é o testemunho, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Conhecimento da vida eterna. Essas coisas vos escrevi para que creiais no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes vida eterna, e para que sigais crendo no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em qualquer coisa que pedimos, sabemos que obtemos as orações que lhe temos feito. Se alguém vir seu irmão cometendo um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Isso é para que os que cometem pecado que não seja para a morte. Há pecados para a morte, pelo qual não digo que se peça. Toda a injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que nasce de Deus não continua pecando, mas aquele que foi gerado por Deus o guarda, e nele o maligno não toca. Sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaza no poder do maligno. Mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro, e estamos no verdadeiro. Em seu Filho Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ali no fim dos livros, Deus te agenta um avertissement, podemos dizer em português, um aviso. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Guardai-vos dos ídolos. Amém. Esse é o livro da 1 João, um livro bem interessante, um livro cheio de coisa para não aprender e para não pôr em prática. Não te desejo a tudo e a pessoa que estou a esse vídeo nesse momento. Continuação de um bom dia, que Deus te guarde a pessoa de vida, a pessoa de quem Deus te abençoe a pessoa de vida, mas saúde. Em nome de Jesus Cristo. Amém.